A gente começa chamando a atenção para o buraco fiscal deixado quando caducou aquela medida provisória que vinha compensando, em parte, o aumento de IOF que o governo não conseguiu emplacar. Originalmente, o governo previa arrecadar quase 21 bilhões de reais com as providências incluídas na medida provisória e economizar outros 15 bi com cortes de gastos também previstos no texto. No total, portanto, 35 bilhões. Esse valor já tinha sido bem desidratado na negociação ao Congresso. E, no fim, o governo ficou sem nada. E por que esse valor é perseguido pela equipe econômica? Porque é de quanto o governo precisa para fechar as contas no ano que vem, quando a meta fiscal será de um superávit de 0,25%, equivalente a um saldo de 34,3 bilhões de reais. Lembrando que, para muitos economistas, mesmo se a MP tivesse valendo, esse superávit já era considerado pouco factível. Portanto, toda a conversa em Brasília, neste momento, tem como pano de fundo para o governo encontrar fontes de arrecadação desse dinheiro. E como ele ainda não encontrou, operou para adiar uma votação importante relacionada ao orçamento do ano que vem, que ocorreria hoje no Congresso. Mais cedo, o ministro da Fazenda voltou a dizer que parte desse dinheiro pode vir de corte nas emendas parlamentares. Ao vivo, a Heloísa Torres atualiza a situação para a gente. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também, para todo mundo. Pois é, o governo tem que resolver esse rombo fiscal, né? Por isso, o pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que fosse adiada a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que orienta o orçamento. Hoje, como na semana passada, o governo voltou a ameaçar o congelamento de emendas esse ano e o corte de emendas no ano que vem. O ministro Fernando Haddad não quis cravar um valor, mas disse que, dependendo do cenário, pode passar de 7 bilhões de reais. Emendas costumam sensibilizar parlamentares. Muitos criticam o que chamam de chantagem do governo. Bem, sobre outras soluções, Haddad não deu detalhe algum. Amanhã cedo, o ministro da Fazenda se encontra com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e, claro, vão discutir o orçamento do ano que vem. Eu só quero levar ao conhecimento dele as consequências de cada um dos cenários que ainda estão em aberto, né? E assim que o Congresso decidir, a gente conseguir fechar a peça orçamentária respeitando os princípios constitucionais. Cada cenário, do ponto de vista de receita e despesa, tem uma implicação. Então, nós temos que reportar. O ministro participou nesta terça-feira de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde está o projeto do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Ele ouviu críticas, inclusive do presidente da Comissão Mista de Orçamento, que concordou em adiar a votação da LDO. Para o senador Efraim Filho, o governo está no caminho errado e ainda corre o risco com a votação do orçamento. É um jogo de perde-perde. Esse adiamento é ruim para o governo, é ruim para o Congresso, mas é pior para o Brasil. É a hora de olhar pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos. É isso que tem faltado da parte do governo. Bem, e o governo vem dizendo que não aceita, que não vai mudar a meta fiscal. E sem solução pronta para essa receita frustrada, não tem como votar LDO, orçamento, nem nada, né? Agora, à espera dos próximos capítulos, Renata. Que você vai trazer para a gente. Elo, por enquanto, bom descanso. Até amanhã. Bom, a nossa novela Em Busca da Arrecadação Perdida continua agora com a participação da Júlia do iLive. Júlia, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite para você também. Júlia, o governo precisando e muito recuperar essa arrecadação. O Congresso parece pouco disposto a colaborar ou pedindo mais incentivos para colaborar. No que pode dar isso? Que solução que pode se desenhar? Vamos lá, Renata. Lula e Haddad devem conversar amanhã e aí vão estudar o que é possível, porque a pressão dos gastos está vindo de todos os lados, é um consórcio e aí tem participação do Executivo, tem participação do Legislativo, tem participação do Judiciário. Como a gente dizia antes, a encrenca está para o ano que vem.
O ministro hoje, quando ele foi questionado sobre a meta fiscal, ele não foi categórico, não foi taxativo ao dizer que não vai alterá-la. Porque é o seguinte, gente, lembra, a gente falava semana passada, 0,25% do PIB de superávit, quer dizer, vai ter que arrecadar mais do que gastar, isso é mais ou menos uns 30 bi. Só que a MP 1303, que foi derrubada, é que previa de onde viriam os recursos, a arrecadação de mais ou menos 30 bi e os cortes de um pouco mais de 10 bi. Então, isso não tem mais. O governo está correndo atrás, como a gente dizia, atrás de ou um projeto de lei ou um decreto para voltar ao IOF, contamos isso tudo. E o que aconteceu agora é que a pressão por gastos está continuando, inclusive com o apoio do governo na discussão sobre uma mudança de regra previdenciária que pega uma categoria específica da saúde. O governo liberou a base, impacto fiscal. Aí tem pressão também dos parlamentares que querem que as emendas sejam pagas em até 3 meses no ano que vem, que é a eleição. Enfim, impacto fiscal também, pelo menos no cronograma. Sim. Tem regras de precatório, tem reajuste de outras categorias do funcionalismo. Então, está uma situação muito complexa ali. E o governo não adianta, como a Elô falava, colocar o orçamento, que é a demanda principal agora, para andar, sem saber como que vai resolver isso. Então, a conversa com o Lula vai ser fundamental. É claro, o governo vai insistir em pontos da medida provisória que não passaram, mas que não foram editadas pelo governo, isso pode, foram colocadas pelo relator e tentar transformar isso num projeto de lei. Mas a situação, como a gente dizia, com esse consórcio, todo mundo pressionando por gasto, é uma toada difícil. Com certeza.